Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast aqui do Sebrae Previdência. As nossas redes estão aparecendo aqui na tela, tá? Mas eu quero fazer o jabá aqui de duas redes que são o meu xodózinho aqui no Sebrae Previdência. O nosso canal do YouTube, só jogar Sebrae Previdência que você acha, porque o nosso podcast está lá disponível, está aqui, na verdade, disponível. E também está lá no Spotify, caso você queira ouvir aí no trânsito, enquanto arruma a casa, não sei o que você está fazendo, você pode ouvir lá no Spotify, tá bom? E uma outra rede que eu gosto muito é o Finanças Check, que é nosso perfil no Instagram de educação financeira e previdenciária. Dicas assim, ó, maravilhosas lá sobre educação financeira, orçamento familiar. Maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre o Plano Sebrae Prev. Então esse podcast é para você que é participante aqui do Plano Sebrae Prev, regras, benefícios, principais dúvidas, tá? Esse roteiro foi baseado nas suas dúvidas que você manda aí pro pessoal do relacionamento. E para responder, quem que nós trouxemos? Alguém do relacionamento, porque, né? Se fala disso todo dia, né, diretora? Diretora, não, hoje é a revisora. Hoje é a revisora e nosso diretor, então, ninguém melhor do que uma pessoa do relacionamento para responder. E hoje, estreando no Sebrae Prevcast, nossa colaboradora da área de relacionamento, Vailma Fernandes? Isso mesmo, Caléo. Vailma Fernandes. Né? Vailma, seja muito bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço, Caléo. É um prazer estar aqui estreando. E nós vamos, com certeza, sanar todas as dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? Do Sebrae Previdência. Show. Vailma, então, vamos começar já? Por favor, vamos lá? Vamos embora. Vailma, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o que é o Plano Sebrae Prev, né? Que tem a ver com a primeira pergunta, na verdade, que é quem pode aderir ao Plano Sebrae Prev. O Plano Sebrae Prev é o primogênito, né? É o primeiro filho do Sebrae Previdência e a gente tem um prazer muito grande de falar do Plano Sebrae Prev. Então, quem pode aderir ao Plano Sebrae Prev, Caléo? Os colaboradores do Sebrae Nacional, dos Sebrais estaduais, da ABASE, que é a ABASE? É a Associação Brasileira dos Sebrais, e, obviamente, o Sebrae Previdência, né? O Sebrae Previdência, além de administrar o plano de previdência, ele também patrocina para nós, os colaboradores. Para a gente começar, assim, falando sobre dinheiro, vamos falar um pouco sobre dinheiro? Eu quero falar um pouco sobre contribuição, certo? Certo. Hoje o Plano Sebrae Prev, ele dá a liberdade do participante, você vai me corrigindo, tá? Se eu tiver errado, você me corrige. Ele dá a liberdade para o participante escolher um percentual para a contribuição básica dele, que é de 1 a 7%. Isso mesmo. É isso, certo? Isso mesmo. Mas tem uma questão que causa muita dúvida nos participantes, que nós usamos um termo que se chama salário de contribuição. E esse percentual de 1 a 7% é incidido sobre o salário de contribuição. Isso. Que não é o salário de fato que a pessoa ganha. Exatamente. Explica isso pra gente, por favor. Tá. Então, é simples, né? Como é que é calculado esse salário de contribuição do participante? A gente vai pegar o salário bruto do participante e vai subtrair um valor aproximado de R$ 1.500, que é o termo que a gente chama de VRP, que é o valor de referência previdenciário. Sobre esse resultado, sobre essa subtração, vai ser aplicado o percentual que o participante escolheu, que gira ali em torno de 1 a 7%. Certo. Esse resultado, Caléo, é que a gente vai chamar de contribuição básica. Entendi. Então, não é o salário do participante que vai aplicar o percentual. Em cima, direto. Não. Isso, não é. Precisa fazer esse cálculozinho aí de salário bruto, menos ali um valor de R$ 1.500, que é o valor das 5 VRPs, e sobre esse salário, esse resultado é que vai ser aplicado o percentual que o participante escolheu. Entendi. Aí em cima desse valor bruto, esse valor que dá ali, o percentual é a contribuição básica. Exatamente. E aí você falou quando a gente iniciou aqui, você falou que o Sebrae Previdência patrocina também pra gente, né? Isso. E falando de contribuição básica, que agora já explicou o que é esse patrocínio? A contribuição patronal, que a gente, em termos técnicos, né, a gente coloca dessa forma, é o valor que efetivamente a empresa patrocina. Ela investe de acordo com o investimento que o colaborador faz. Vamos supor, eu escolhi
obviamente, contribuir com o limite máximo, que é de 7%, o Sebrae Previdência ele vai contribuir com o mesmo percentual. Com o mesmo valor que eu colocar, Exatamente. ele Então, coloca. se eu coloco R$ 100 hoje, o Sebrae Previdência aporta também R$ 100. E que tipo de investimento a gente faz hoje, Kalel, que você coloca um e a empresa coloca um? Não existe, né? É Nem nos difícil, né? investimentos, Então, assim, é fácil conseguir isso. exatamente. Então, 100% logo de entrada. muito bem. Então, é muito importante, Kalel, que o participante, quando ele tem esse primeiro contato com o plano Sebrae Prev, que ele tenha essa consciência, porque é muito mais vantajoso para o Sim. participante ele contribuir com o limite máximo, porque a gente acabou de falar, né, Sim. que investimento que a gente vai conseguir fazer hoje no Brasil e no mundo, que você vai colocar um e vai receber um. Então, é mais inteligente a gente sempre optar pelo percentual máximo, que é 7%. Então, o participante que não está no seu percentual máximo, ele está deixando de ganhar dinheiro, porque por exemplo, se eu estou lá no 5%, certo? E eu posso colocar 7%, eu estou colocando 5%, o Sebrae está colocando os mesmos 5%. Vamos trazer isso em valor. Sim. Se eu estou colocando R$ 500, o Sebrae também está colocando R$ 500. Mas se eu colocar 700, vamos supor que 700 é o meu máximo, o Sebrae também colocaria 700 para mim. Então, o cara está deixando de ganhar. Exatamente. Ele está deixando de ganhar dinheiro, né? Porque se ele coloca o limite máximo, o Sebrae Prev vai colocar o limite máximo, isso vai ajudar o Sebrae, né, a patrocinadora, a empresa a qual a gente está ligado, ela está nos ajudando, ela está ajudando a você, participante, a acumular uma reserva previdenciária. Sim. Ela está investindo no seu futuro, né? Isso ainda tem o rendimento dos investimentos, que aí é o poder dos juros compostos. Não vou falar muito sobre isso, não, porque tem muito podcast sobre isso aqui. Dá uma olhada na nossa playlist que tá tudo lá. Vailma, ainda dentro desse universo de contribuição, o que é contribuição de risco? É um termo meio técnico, né, que aí causa um certo embaraço, mas a gente vai dar um exemplo bem prático que vai ficar muito fácil do participante entender, tá, Kalel? Então, a contribuição de risco é a projeção, né, que o Sebrae Previdência realiza em caso de morte ou invalidez. Então, vamos ao exemplo. Vamos supor que tem um fulaninho que um participante qualquer, fulano. Um participante qualquer, o fulano. Qual é a sua idade, Kalel? Eu tenho 31. Não tem problema de Não falar. tenho problema Tranquilo. de falar com a idade. Então, vamos supor que o fulano, não é o Kalel, tá, gente? Tem 31 anos e ele contribuía com R$ 500 mensais. E aí aconteceu uma morte prematura desse fulano. Certo. Então, o Sebrae Previdência vai pegar essa última contribuição que ele realizou aos 31 anos e vai projetar até a data da sua aposentadoria normal, que seria aos 65 anos de idade, e vai pagar em formato de pensão por morte para os beneficiários que são inscritos como beneficiários ao plano. Certo. De igual forma, se o participante, por exemplo, se o fulano estava trabalhando e aí teve um sinistro ali que ele perdeu a capacidade laborativa, o Sebrae Previdência vai fazer a mesma coisa, vai pegar aqueles R$ 500 que o fulano contribuiu ali naquele último mês, também vai projetar até a data da aposentadoria normal, 65 anos de idade, e vai pagar para esse fulano em formato de aposentadoria por invalidez. Então, acho que quando a gente utiliza esses exemplos, fica mais claro o participante entender o que de fato é um benefício de risco. Tá, uma dúvida é que a gente chama de contribuição de risco, tem um valor que o participante contribui por isso ou não? Esses valores, eles já vêm direto ali junto com a contribuição básica que o participante faz e que a patrocinadora faz. Sim, então assim, o participante ele não tem uma contribuição a mais de jeito em nenhum. dinheiro. Não. É bom deixar isso claro, porque nós estamos usando os termos contribuição, né? Contribuição básica é uma coisa, contribuição patronal é outra coisa. Aí a gente falou contribuição de risco, então ele não vai contribuir nada mais, já está embutido ali na contribuição básica. Exatamente. Mas é um benefício, uma segurança a mais. Gente, continuando aqui no ramo das contribuições, porque são muitas contribuições, mas são contribuições boas, porque uma você faz e a outra você está ganhando do patrocinador, né? Um por um ali, mas existe um termo chamado contribuição voluntária, não é nem um termo, né? Uma categoria de contribuição. Explica ela pra gente, Vailma, por favor. Então, Kalel, a contribuição voluntária é uma contribuição adicional, né? A contribuição básica do participante, que ele pode fazer a qualquer momento, tá?
num valor ali mínimo de R$ 310,89, e ele pode fazer de duas formas, tá? É bem simples. Ele pode deixar essa contribuição direto na folha de pagamento dele, ou ele pode optar por fazê-la de forma esporádica, né? Porque, por exemplo, se ele coloca ali na folha de pagamento dele, todo mês vai vir descontado ali o percentual que ele escolheu, que pode variar entre 1% a 30% sobre o salário dele, tá? E ele pode, direto da área restrita dele, emitir um boleto considerando esse valor que eu mencionei, de R$ 310,89, e fazer um aporte adicional ao plano. Entendi. Eu, por exemplo, já tenho no meu contra-cheque ali, na minha folha de pagamentos, um percentual que eu optei por mensalmente contribuir, porque isso vai me ajudar a acumular mais reserva previdenciária, né? Sim. E eu estou pensando no meu futuro, obviamente. Tá certo. Vai, Uma. Ainda falamos de todas as contribuições? Sim, fala. Todas. O plano Sebrae Prev, ele não tem finalidade. O plano Sebrae Prev não, né? O Sebrae Previdência, o Instituto Sebrae Previdência, ele é um fundo de pensão, não tem finalidade lucrativa, certo? Exatamente. Mas muitas pessoas, quando eu falo isso, muitas pessoas me perguntam como que a entidade, né, a empresa, ela se mantém, dado que não tem finalidade lucrativa. E essa é justamente a minha pergunta. Como o plano Sebrae Prev é custeado? Como que a entidade se mantém? Excelente pergunta, Kalel, e bem importante, porque a gente também recebe alguns questionamentos, né, referente a esse tema. Então, antes de responder efetivamente a sua pergunta, eu quero esclarecer quais são as 3 principais taxas, né, que geralmente incidem, né, no ramo de previdência. Então, a primeira delas é a taxa de carregamento. Essa taxa ela incide mensalmente sobre as contribuições do participante, tá? A segunda é a taxa de administração, que ela incide anualmente sobre o patrimônio do participante. E a última taxa, que é a taxa de performance, que ela incide sobre o lucro dos investimentos, tá? Gente, mas esse povo cobra, né? Porque assim, só para entender aqui que eu... Carregamento. Então, toda vez que... Você falou contribuição. Então, toda vez que eu fizer uma contribuição, coloquei R$ 500, vai incidir a taxa de carregamento. Isso falando no sistema. Isso falando no sistema. Aí, o patrimônio... A de administração, eu tenho lá meu patrimônio que está em 100 mil. Aí, uma vez por ano, em cima desses 100 mil... Em cima desses 100 mil incide. Então, o Sebrae Previdência cobra uma única taxa, que é a taxa de administração. Ela é de 0,75 ao ano, tá? E pelo Sebrae Previdência ser uma entidade sem fins lucrativos, o Sebrae Previdência trabalha com muita dedicação para que de tempos em tempos essa taxa de administração ela seja reduzida. Inclusive, ela foi reduzida recentemente, né? Isso, inclusive foi reduzida recentemente, e o objetivo do Sebrae Previdência é, ao longo do tempo, reduzir essa taxa para que cada vez mais ela fique mais barata para o participante. Explicadíssimo. Vai, minha próxima pergunta é sobre beneficiários, mas antes de você responder, antes de eu perguntar, aliás, eu quero deixar aqui a indicação de um podcast, de um episódio que nós temos aqui, que é maravilhoso, que o tema do episódio é Casos de Plano Família. Eu amo esse episódio. Nós gravamos com o nosso jurídico, representado pelo Dr. Helder Florencio. Muito bom. E ele falou muito sobre beneficiários, então a Vaima vai responder aqui, mas assim, se você quer saber no detalhe sobre beneficiários, e ele deu muitos exemplos de caso se o participante falecer e não tinha o beneficiário indicado, mas tinha o presumido, que aí são termos técnicos, mas assim, o podcast é divertidíssimo, ele explica muito bem o tema, ele é um pouquinho mais longo, mas vale super a pena assistir. Vou pedir pro nosso diretor deixar aqui no card esse episódio, e eu quero aproveitar esse gancho e fazer a minha pergunta, Uma, que é o seguinte, quais são os beneficiários do Plano Sebrae Prev? O que são beneficiários e quais são? Quem pode? Explica isso pra gente. Então, Kalel, existem 2 categorias de beneficiários, os dependentes e os indicados. Quem são os dependentes? Cônjuge ou companheiro, filhos, enteados ou adotados legalmente menores de 21 anos. Certo. Muito importante destacar que o cônjuge ou companheiros, eles precisam estar inscritos no plano, né, como beneficiários para conseguir receber, né, em caso de um sinistro, tá? Então, peraí, rapidinho, só o cônjuge, o companheiro, eles são beneficiários dependentes, mas eles dependem
da inscrição do participante precisa ir lá e colocar assim que inscrever ele para ele se tornar um beneficiário dependente. Exatamente. Entendi. Enquanto que os filhos enteados e adotados legalmente menores de 21 anos, eles já são presumidos. Não precisam da inscrição. Não precisam da inscrição. Entendi. E os indicados, então, é qualquer pessoa física, desde que indicada, né, pelo participante ao plano. Então, os filhos enteados ou adotados legalmente que são maiores de 21 anos, eles também precisam estar inscritos como beneficiários ao plano. Não, pera, vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Negócio Vamos funcionar? dar um exemplo. Dar o meu exemplo. Casei. Eu dei esse exemplo com o Dr. Elton, inclusive, no episódio do Dr. Elton. Casei. Companheiro, cônjuge, eu inscrevi, é meu beneficiário dependente, certo? Sim. Tenho 2 filhos, João e Maria. Vai ficar fácil decorar, né, diretor? João tem 18 anos. Ele é meu beneficiário dependente. Sim. Certo? Eu não preciso Não inscrever. precisa da inscrição. Maria fez 21 semana passada. Até semana passada, ela era minha beneficiária dependente, não carecia da minha indicação. Exatamente. Mas a partir dos 21, eu preciso indicar a Maria para que ela receba caso aconteça alguma coisa comigo. Exatamente. E não ficar desamparada. Porque Exatamente. companheiro cônjuge vai receber, João vai receber porque tem menos de 21. Se eu não indicar a Maria, Maria fica sem nada. Então, Kalel, a Maria, ela só vai receber caso os beneficiários dependentes, tipo, por exemplo, caso o cônjuge não tenha falecido ou não tenha sido inscrito. excluído como beneficiário e o João tenha alcançado a maioridade de 21 anos. Entendi. Porque se o João ainda continua ali com seus 18 anos, o cônjuge está inscrito no plano, a Maria, se ela não for inscrita, ela não vai receber. Não, mesmo se ela for indicada, ela não recebe. Mesmo se ela for indicada, ela não recebe. Então, entendi. Então, assim, no caso, os meus beneficiários indicados, eles só recebem na falta dos dependentes. Exatamente. Então, pensando numa outra situação hipotética, já expliquei da Maria, Maria tem 21, João tem 18 e eu tenho cônjuge. Vamos supor que João chegou a 21 e Maria tá agora, então, com 24. Não é isso? 24 para 25 anos, beleza. Mas o cônjuge ainda está inscrito. Aconteceu alguma coisa comigo ou com fulano, vamos dar o exemplo de fulano. Ou aconteceu alguma coisa com fulano, um sinistro com fulano, os filhos não recebem. As mulheres, elas são bem inteligentes, elas têm essa preocupação muito aflorada, né? Além de indicar os filhos como beneficiários indicados, né? Uhum. Elas têm essa preocupação de não deixar ali o cônjuge inscrito. Porque se Deus o livre acontece alguma coisa com ela, os filhos vão estar amparados, né? Vão estar amparados. Então, Sim. Elas têm essa malícia, né? Elas têm, eu acho que, assim, eu entendi, e acho que agora ficou claro, falando de beneficiários ali, dependentes, indicados. Tem mais alguma coisa para colocar sobre esse assunto? Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que a gente explorou aí todas as possibilidades. Legal. E a gente... Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre beneficiários, porque eu entendo que é um assunto que às vezes causa confusão mesmo, né? Porque tem os dependentes, os indicados, aí tem a idade, o cônjuge inscrito, não inscrito. Assiste o episódio que tem aqui. Inclusive, eu acho que talvez rola um episódio rápido, assim, fest com o Ícaro Nonato, que é maravilhoso, só sobre esse tema. Eu acho que talvez dê, porque ele, inclusive, fez uma participação especial nesse Doutor da diretora. Então, eu acho que talvez funcione. Mas o que eu queria dizer se tiver dúvida, Kalel, eu ainda fiquei com dúvida, porque nós temos hoje muitos contextos familiares, né? As coisas, novos tempos. Então, deixe nos comentários, ou então manda uma mensagem pra gente. Os nossos contatos de relacionamento estão aparecendo sempre aqui na tela, estão na descrição aqui do vídeo. Então, se tiver dúvida, manda pra gente, que a gente responde. Não é isso, Vailma? Pede pra falar com a Vailma. Então, Vailma, vamos pensar aqui agora, já que eu tô dando o meu exemplo de família e tudo mais. Fiz 65 anos, estou elegível à aposentadoria, né? Mas eu sei que o Sebrae Prev, o plano Sebrae Prev tem algumas categorias de aposentadoria, de pensão. Sim. Você fala delas pra gente, por favor. Vamos lá. Temos 2 categorias de aposentadoria. Ela pode ser a aposentadoria normal e a aposentadoria antecipada. O que difere uma da outra, Vailma? O fator idade e o fator reserva. Quais são? Acúmulo de reserva. Então, tá.
Para o participante solicitar o benefício da aposentadoria, seja antecipada ou normal, ela precisa preencher alguns requisitos, né? Uhum. Então, além da idade, que na normal é os 65 anos de idade, e na antecipada aos 53 anos de idade, ela precisa ter 10 anos de tempo contínuo de serviço e 5 anos de filiação ao plano. Além disso, ter perdido o vínculo com a patrocinadora, ter se desligado do Sebrae ou da base, né, ou do Sebrae-Prev, né? Então, ela precisa preencher esses requisitos para solicitar. Para poder requerer o benefício da aposentadoria. Vamos supor, Caléo, você chegou aos 53 anos de idade e quer se aposentar e preenche os demais requisitos que eu acabei de mencionar. Você pode? Pode. Qual que é a diferença de você solicitar aos 53 e aos 65? O acúmulo o valor da sua reserva, obviamente, aos 65 será muito maior do que aos 53. Então, como a gente pensa sempre em futuro, e obviamente, no caso de uma necessidade, o participante tem o direito de requerer aos 53, mas, obviamente, que aos 65 ele vai ter mais reserva previdenciária para transformar em renda. Ficar muito claro, esse tempo-serviço contínuo que você se referiu é no Sebrae, certo? Exatamente. É no Sebrae, é na base, no Sebrae-Prev. Precisa ser 10 anos de tempo contínuo na patrocinadora, que é o Sebrae-Prev, Sebrae Estadual e Sebrae Nacional. Entendi. Ou Sebrais estaduais. Isso. Né? É isso, beleza. Quais são as formas de recebimento de benefício? Me aposentei, quais são as formas que eu posso receber? Você pode receber essa aposentadoria de algumas formas, tá? Então, a primeira delas, você pode solicitar o seu benefício de aposentadoria, pedindo, né, ali um adiantamento de até 25% da sua reserva, do seu saldo de conta, e transformar esse restante em renda mensal, que pode ser por prazo certo, que é ali entre 5 e no limite de 20 anos, ou percentual, que pode ser entre 0,1% a 2%. Então, são essas, digamos que 3 formas aí de você requerer o benefício da sua aposentadoria. Estamos quase chegando no final, tá, Vailma? Tem mais 2 perguntas para você. Me desliguei do Sebrae, que a gente estava falando aqui, tem que ter serviço contínuo e tal, me desliguei do Sebrae. Saí do Sebrae, que é o patrocinador. E aí, o que eu faço com o plano Sebrae-Prev? Porque uma coisa, né? Tipo, uma coisa é eu estar no Sebrae, outra coisa é meu plano de previdência. O que acontece? Tá. Então, são 2 formas de permanecer no plano e 2 formas de não permanecer no plano. A primeira forma de permanecer é o autopatrocínio, que é o momento em que o participante escolhe se patrocinar, né? Realizando as contribuições por ele e pela patrocinadora, né? Então, por exemplo, eu saí do Sebrae e as contribuições que eu fazia era R$100, além das minhas contribuições de R$100, eu vou ter que assumir também as contribuições realizadas pelo Sebrae. Certo. Tá? Isso é uma escolha que eu posso fazer. É uma escolha. Tá. O interessante do autopatrocínio é que ele vai continuar usufruindo do direito ao benefício de risco que a gente mencionou atrás, boa. que é aquela projeção que o Sebrae-Prev realiza em caso de morte ou invalidez. Então, é um instituto muito interessante para o participante pós saída do Sebrae. Certo. Né? E tem também o benefício proporcional diferido, que é um termo técnico que a gente fica, meu Deus, o que é benefício proporcional diferido? É o momento em que você decide continuar no plano sem aquela obrigatoriedade de realizar contribuições mensais, tá? Então, eu saí do Sebrae, eu decidi optar pelo BPD, que é o benefício proporcional diferido. As minhas contribuições, o meu saldo de conta, ele vai continuar sendo rentabilizado de acordo com o meu perfil de investimento até o momento em que eu decidi transformar em benefício, resgatar, tomar a minha decisão. E aí, ele querendo voltar a contribuir, ele pode. Então, o Sebrae Previdência vai fazer... A qualquer momento. O Sebrae Previdência vai fazer ali um cálculo das contribuições de risco, e ele vai voltar ao autopatrocínio, vai voltar a contribuir novamente para o plano, né? Tem as 2 opções de sair, né? Você não vai querer sair, não. Mas se quiser, você pode. Se quiser, você pode. Então, tem a portabilidade, que pode ser de entrada ou de saída. Então, por exemplo... Nesse caso, a gente está falando de saída. Se o cara de fato quiser sair. Se o participante quiser efetivamente sair, ele pode fazer a portabilidade de saída. Nesse caso, é interessante o participante informar
para o Sebrae Previdência, o nome do fundo que ele pretende levar, da instituição que ele pretende levar, porque se for PGBL, ele vai conseguir levar tranquilamente, né? Precisa avaliar qual que é o objetivo dele lá na outra instituição, porque é importante ele saber. Nós temos especialistas aqui que têm domínio de fazer estudo comparativo de planos para que o participante, ele, de fato, ao optar em sair do Sebrae Previdência, né, de sair do plano Sebrae Prev, ele tome essa decisão com segurança, sabendo exatamente o que ele vai fazer. De forma consciente, né? Exatamente. E a última opção de saída, que é o resgate. O participante, ao sair do Sebrae, ele pode solicitar o resgate, né? Sobre esse resgate haverá incidência de imposto de renda, considerando a tabela de tributação que ele escolher, né? E importante destacar que o regulamento ele prevê que a cada 1 ano de filiação ao plano, o participante tem direito a resgatar 20% da parte patronal. Ou seja, Calel, vamos exemplificar. Por favor. Eu saí do Sebrae Previdência, Uhum. tá? Eu vou resgatar. E não tenho 5 anos de plano, por exemplo. Uhum. Tem, Tenho- sei lá, Tenho 2 anos de plano. beleza. Então, o investimento que eu fiz ao longo desses 2 anos de plano, eu consigo resgatar 100%. Porém, o investimento que o Sebrae Previdência fez para mim na O Previdência, Sebrae do cara, vamos usar o Sebrae dele. Que o seu Isso. Sebrae fez pra que o você. Sebrae fez para mim, eu vou ter direito a 40%, porque é 20% para cada Então, ano. se eu fiquei 2 anos, eu vou pegar 40%. 40% do investimento feito Então, daqui pelo 3 Sebrae. anos, eu pego o restante. 60%, 4 anos, 80% e 5 anos, 100%. Entendi. Legal. Então, Você citou... Desculpa, conclui. não era isso. Ah, tá. Então, assim, ó, você citou imposto de renda, e essa era a última pergunta que eu queria te fazer, que é legislação, e existem as tabelas de tributação, enfim, você precisa escolher agora, graças a Deus saiu esse negócio que você só escolhe ao final, né, quando você for se aposentar ou solicitar o benefício. Fala um pouco sobre as tabelas de tributação, quais são, como funciona. Sim. As tabelas de tributação, ela se divide em progressiva e regressiva, né? A Uhum. progressiva, o desconto ali é de 27,5%, 15% fica retido na fonte, os outros 12,5% é quando da declaração anual de rendimentos, né? Para os casos de benefício, o desconto vai depender do valor do Mensal, benefício que o participante escolheu, né? Porque aí, E- só para ver se eu entendi, porque como é uma renda mensal, vai incidir mensalmente, e aí Isso. depende do quanto que eu estou recebendo de benefício naquele mês, é isso, né? Exatamente, para ser descontado. Entendi. A tabela regressiva, quando você solicita a aposentadoria, a gente vai utilizar o método PEPS, que é a primeira contribuição que entra, é a primeira contribuição que vai sair, né? Em termos financeiros, todo recurso que você fez lá nos seus primeiros anos serão consumidos e até chegar às contribuições mais novas, né? Uhum. E isso funciona para o benefício de aposentadoria. No caso do resgate, o Sebrae Previdência vai fazer uma média das alíquotas e vai fazer a tributação. Vai fizemos, né? Sim, Então acho foi. que foi. Muito obrigado por ter participado, por ter aceitado. Foi a primeira vez, mas a primeira de muitas, combinado? Combinado, Calel. Eu que agradeço, né, a oportunidade e estamos sempre à disposição de todos os participantes. Quer falar com o Vailma? Liga pra cá. Olha só, os nossos canais de comunicação e de relacionamento estão todos aparecendo aqui na tela, tá? E também estão aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, deixa os seus comentários. Não deixe de acompanhar a gente em todas as redes sociais. Até a próxima, valeu. Falou!